queria agradecer a Beth o convite, a oportunidade de trabalho. Eu normalmente numa palestra eu me sinto muito mais devedor do que qualquer outra coisa, porque eu sempre saio com a sensação de que eu aprendo muito mais até do que eu acabo podendo dar para as pessoas, né? Então, sinceramente, muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar de um tema bem complicado: sexualidade e homossexualidade, à luz da doutrina espírita. Antes até de começar a falar sobre o tema, eu acho importante nós abordarmos alguns aspectos introdutórios, né? Porque esse tema, se a gente não limpar a nossa cabeça, é muito difícil a gente conseguir olhar para esses dois fenômenos da encarnação de uma maneira imparcial, né? Porque a sexualidade é um fenômeno extremamente contaminado por preconceito, né? E a gente fala em preconceito, mas preconceito milenar. Não é exagero, é um preconceito que antecede inclusive a vinda do Mestre Jesus para o planeta. Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vocês vão ver que Adão vivia no paraíso, né? Muito bem, gozando de toda alegria, felicidade, né? Num lugar em que não havia dor, não havia sofrimento, não havia angústia. E numa alegoria envolvendo maçã, serpente, o ato sexual levou Adão à ruína e fez com que o casal Adão e Eva fosse expulso do paraíso. E o ato sexual, que se chama de pecado original, é o responsável por todo o sofrimento da humanidade. Aí eu pergunto a vocês, será que isso está certo? Né? Então é muito importante nós tentarmos ao máximo livrar nossa cabeça de preconceitos, né? E a gente vê que como evolui, né? A cabeça das pessoas vai evoluindo também, e a gente vê essa evolução da doutrina espírita. Sobre homossexualidade especificamente, eu há 25, 30 anos atrás, existia um serviço chamado Disque Espiritismo. Não sei se alguém já ligou para esse serviço, ele não existe mais, mas era um serviço, da Federação Espírita de São Paulo. Você ligava e ouvia uma mensagem espírita, né? E um desses dias eu costumava ligar, eu era novinho, tinha 15 anos, né? Se isso faz 25, você já sabe, já entreguei a minha idade, eu tenho 40. 39 ainda, 40 só em agosto. E aí um dos dias que eu liguei, eu ouvi uma mensagem associando a homossexualidade a uma perturbação do espírito, né? E como perturbação deveria ser olhada com muita ressalva, né? Mas como isso faz parte da jornada encarnatória, daquele espírito que é nosso irmão, então vamos tratá-lo com muito carinho, etc, etc. Isso hoje é considerado absurdo pela doutrina espírita atual, né? A humanidade evoluiu e a doutrina espírita também evoluiu. E a doutrina espírita veio se livrando de preconceitos também. Esses preconceitos que são plenamente explicáveis porque nós somos todos os dias, né, metralhados com essa ideia de que o ato sexual é o responsável pela queda e pelo sofrimento humano. Né? Agora, mesmo a literatura espírita tendo evoluído, fazendo uma pesquisa a respeito do tema, vocês vão ver que sexualidade e homossexualidade são temas que acabam gerando algum tipo de controvérsia ainda hoje, né? Então vocês vão encontrar algumas posições que são ligeiramente divergentes na doutrina a respeito desses dois fenômenos, da sexualidade e da homossexualidade. E aí, o que nós, espíritas, kardecistas, fazemos num caso desse, numa situação dessa? A gente segue a orientação de Kardec e usa a fé raciocinada, né? Fé raciocinada que, dentre outras coisas, sugere que sempre que a gente se deparar com um texto espírita, né, ou com qualquer outra coisa, mas eu falo espírita porque nós estamos falando de fé, a gente
deve passar esse texto, essa mensagem, essa ideia pelo teste da lei do amor. Né? Ver se aquela mensagem de fato é compatível com a lei do amor, né? Aquela lei que diz que a gente deve fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, e nós não devemos fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito pelos outros. Né? Agora, a lei do amor às vezes é meio difícil de ser aplicada, né? Num caso desses, sexualidade, sexo é pecado, é feio, é bonito, mas o que a lei do amor tem a ver com isso? Às vezes é meio difícil a gente aplicar a lei do amor. Então aí a gente se vale dos instrumentos mais preciosos que nós temos, que é a codificação, que são as 5 obras do Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. São as 5 obras que compõem a codificação. Muito bem, então para a gente tentar resolver esse pequeno conflito que existe em relação à sexualidade e à homossexualidade na doutrina espírita, foi exatamente isso que eu fiz, e essa viagem que eu estou propondo a vocês agora, que nós tentemos buscar a compreensão do que é sexualidade e do que é homossexualidade a partir dos princípios que estão no Livro dos Espíritos. Essa, na minha opinião, minha modesta opinião, é a obra básica e talvez a mais importante da codificação. Além disso, eu também gostaria de ressaltar um outro ponto. Né? Nós, seres humanos, somos extremamente limitados biologicamente e espiritualmente. Né? A gente não evoluiu espiritualmente o suficiente, a gente está aqui em evolução, nós estamos aqui para aprender, né? Nesse mundo, é um mundo de provas e expiações, que eu acho que vocês já sabem. Né? E nós temos uma dificuldade muito grande de compreender o mundo que nos cerca. Agora, mesmo isso, eu só consegui entender graças ao meu querido, eu não tenho nem adjetivos para falar, meu gato Tião. Eu vou contar a história dele. É um gato muito sapeca, adora entrar em caixa, né? Está aí na caixa de óleo Lisa. 7 anos e meio, é um dos amores da minha vida. Né? Eu estava um dia em casa, cansado de noite, jogado no sofá da sala, quarta-feira à noite. Né? Quarta-feira à noite é dia da gente assistir aqui na televisão futebol, olha só, muito bem. Então estava vendo uma partida de futebol, tento sem prestar muita atenção, porque não era um jogo que me interessava, e aí eu vejo o Tião pular em cima do rack da TV e ficar olhando vidrado para a bola aqui, de um lado para o outro, né? De um lado para o outro. E aí chegou uma hora que ele não se conteve, pegou as almofadinhas da pata e começou a tentar parar a bola de qualquer jeito. Eu olhei aquilo e falei, gente do céu, o que está passando na cabeça desse gato? Né? Esse gato deve estar achando que a bola é uma mosquinha. Né? E aí eu comecei, eu já estava meio largadão no sofá, comecei a viajar um pouquinho. Né? Falei, puxa vida, olha só que coisa espetacular. Uma partida de futebol. Né? Partida de futebol, esporte. Né? O esporte é uma coisa, é o resultado de uma evolução da nossa civilização enorme. O futebol não serve para a gente se manter vivo, não serve para a gente se reproduzir. Tem um filósofo do futebol aí, o tal de Milton Neves, não sei se vocês conhecem, que dizem que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Né? Isso é o resultado de uma evolução de civilização muito grande. Né? Olha só que ponto a nossa organização chegou, a nossa organização social chegou. A gente tem uma partida, uma interação de 25, 30 pessoas, que chama a atenção, às vezes, de milhões de pessoas. Milhões de pessoas não no lugar em que esse evento está acontecendo. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e que assistem esse evento usando uma tecnologia que eu sinceramente ainda tenho dificuldade de entender, né? Como é que uma imagem que está ali vai e passa pelo ar, não estou vendo nada passar, né? E chega do outro lado do mundo num aparelho fininho, né? Até antigamente a televisão tinha aquele tubo enorme atrás, a gente ainda tentava entender um pouco como aquilo funcionava. Hoje nem o tubo tem mais, é uma coisa super fininha. E aí eu falei, gente, esse gato
está interagindo com um fenômeno social super importante, decorrente de uma grande evolução da sociedade, que é uma partida de futebol, interagindo também com altíssima tecnologia, que é capaz de captar a imagem do outro lado do mundo e imediatamente aparecer na minha casa. Não faz a menor ideia daquilo que ele está, com o que ele está interagindo. E por quê? Porque ele é biologicamente limitado para entender as coisas com as quais ele está interagindo. E aí então eu tive um segundo insight. Eu percebi que nós, como o gato Tião como o gato Tião tem limitação biológica para entender o mundo que o cerca e as coisas com as quais ele interage, nós também temos limitação biológica e espiritual para entender o mundo que nos cerca. Muita. Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, a gente vai ver que os Espíritos a toda hora nos falam isso. Então vamos ver aqui, ó. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos nossos queridos irmãos: não, falta-lhe para isso o sentido. Outra: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta dos Espíritos: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possuem. Talvez a gente possua em outros mundos, né? Quando nós encarnarmos em corpos de matéria mais fluida, né? Ou na erraticidade, mas agora aqui a gente não vai conseguir entender. Mais uma: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, não há vácuo, né? Quer dizer, os Espíritos falam: olha, você está dizendo que existe vácuo, mas não tem, né? O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Quer dizer, nem tecnologia a gente tem isso para entender o mundo que nos serve. Prometo que eu vou parar agora, tá? Com essa história de nós somos limitados, porque assim vocês vão falar: pô, o que esse cara está vindo falar aqui, que a gente não serve para nada, né? Uma das coisas mais interessantes é a história do átomo, né? Átomo vem de átomo. A é não tomo, divisão. Ou seja, aquilo que não se divide, que é indivisível. A partícula elementar. E era de fato elementar quando, em 1857, Allan Kardec perguntava coisas da física, coisas da existência para os espíritos. E olha só o que eles disseram. As moléculas têm forma determinada? Certamente. Moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Não somos até hoje com relação aos átomos. A gente nunca viu um átomo. A gente só vê aquilo, a marquinha que ele deixa. A gente pressupõe que ele esteja lá. E aí, Allan Kardec resolve fazer mais uma outra pergunta: se essa forma das moléculas é constante e variável. E aqui realmente que é impressionante. Constante das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. Aí, isso foi em 1857. No final do século XIX, descobriram que o átomo, na verdade, é divisível. Tinha uma partículazinha chamada elétron. Em seguida, em 1912, descobriram que existia uma partícula chamada próton. E depois descobriram o nêutron em seguida. E que por muito tempo foram consideradas pela física e pela nossa ciência as partículas elementares. E mais recentemente a gente descobriu que não são. Os nêutrons são divididos em partículas subatômicas, são quarks, leptons, os nomes estão ficando cada vez mais difíceis, eu estou ficando mais velho, está mais difícil decorar. Mas fato é que os espíritos já diziam: o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. E a gente viu que longe está mesmo, porque nós já temos 2 saltos. E nunca vamos chegar, em razão das nossas limitações biológicas, a, nessa passagem, nessa existência, conseguir identificar o que é a partícula elementar. Portanto, gente, muito cuidado. Se a gente é limitado, para que serve preconceito? Para
fazer com que a nossa vida não ande para frente. A gente já é limitado, a gente já tem dificuldade. Se a gente se deixar levar por preconceito, né, isso vai atrasar, obviamente, nosso desenvolvimento intelectual e moral, né, que é o binômio aí de desenvolvimento espiritual. Né? Você se desenvolve moralmente e espiritualmente. Muito bem. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, procurando apagar da cabeça todo tipo de preconceito. Agora eu espero que vocês, nesse momento, façam um exercício e finjam que vocês nunca ouviram falar de sexo, de sexualidade, de homossexualidade, para que a gente tente ver o que o livro dos Espíritos tem de bom, né, que a gente pode aproveitar para tentar entender um pouco melhor o fenômeno. Muito bem, primeira pergunta a fazer: espírito tem sexo? Olha só o que os espíritos respondem. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Você fala, mais uma vez os espíritos falam não como entender, né? De novo, somos limitados para entender, mas a resposta parece ficar então bem clara na pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta dos espíritos: de certo. São os mesmos espíritos, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, a gente fala, gente, essa dualidade homem e mulher não é um atributo do espírito. Ele é um fenômeno da vida encarnada. O espírito não tem sexo. Os espíritos podem se diferenciar por outros caracteres que a gente não consegue entender aqui embaixo, que é o que está na pergunta 200. Os espíritos se afinizam não por sexo, mas por concordância de sentimentos, por amor e simpatia. Agora, sexo não é atributo do espírito. Sexo é um fenômeno da vida encarnada. E aí vocês vão me perguntar, mas o que define então cada sexo? O sexo em cada encarnação? Quer dizer que se eu vier eu posso escolher sempre ser homem? Ou posso escolher sempre ser mulher? Me parece que não. Os espíritos, na resposta à pergunta 202, dizem, a pergunta 202 é: quando errante, que prefere espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí os espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que age de passar. E aí, logo depois da resposta dos espíritos, Kardec faz um comentário. Quem abrir o livro dos espíritos vai ver que em algumas perguntas Kardec faz comentários que são preciosos, e aqui está transcrito o comentário do Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Espíritos não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganhar a experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Portanto, gente, agora nós sabemos já duas coisas. Primeiro, espírito não tem sexo. E segundo, o sexo não é resultado da escolha do espírito. Ele é um elemento importantíssimo no planejamento encarnatório. Antes do espírito encarnar, que a gente escolhe mais ou menos, né, vai decidindo como é que a gente vai encarnar para que a gente consiga aprender as lições que nós precisamos aprender para que nós consigamos evoluir espiritualmente. A escolha do sexo tem esse papel fundamental. O sexo não é atributo do espírito. Sexo é um elemento do planejamento encarnatório, fenômeno da vida encarnada. Portanto, ele serve para melhor contextualizar a vida encarnada de um espírito, para que esse espírito aprenda as lições que veio aprender aqui embaixo. Melhor, de uma forma mais eficiente. E aí, só voltando aqui o Kardec fala cada sexo como cada posição social. Ele acaba associando sexo e posição social, e isso acaba nos levando a algumas outras perguntas, né?
Primeiro, a gente sabe que posições sociais variam no tempo e no espaço, né? Quem é mais das antigas sabe, por exemplo, que em cidades do interior, na década de 50, existiam 4 autoridades: o prefeito, o juiz, o padre e o gerente do Banco do Brasil. É verdade, gente. O gerente do Banco do Brasil era uma das pessoas mais importantes, uma das maiores autoridades da cidade. Ser gerente do Banco do Brasil em 1950 gera um contexto para o espírito encarnado totalmente diferente do contexto que vive o espírito, que hoje é gerente do Banco do Brasil em São Paulo. Não é verdade? A mesma coisa com um padre. Um padre que ministra o seu sacerdócio no Brasil vive um contexto diferente do que aquele que ministra o seu sacerdócio na Índia, do que aquele que ministra o seu sacerdócio na Turquia. Então, quem vem com um ofício, né, de sacerdote, a escolha desse ofício, que muitas vezes isso já está decidido lá em cima, acaba mudando de importância e mudando de contexto a depender do tempo e do espaço que o espírito vai encarnar. E a mesma coisa, gente, acontece com o sexo. Deixa eu voltar aqui. Não é aqui. A mesma coisa acontece com o sexo, porque é muito diferente você encarnar como mulher na Idade Média e hoje. O contexto vivenciado pelo espírito é totalmente diferente. É muito diferente encarnar como mulher no Brasil e no Afeganistão. No Afeganistão as mulheres usam burca. Aqui no Brasil as mulheres gozam plenamente dos seus direitos civis. Ainda que a gente viva, infelizmente, numa sociedade machista. Mas é totalmente diferente o contexto. É muito diferente um homem nascer numa família de 8 mulheres, né, e nascer numa família matriarcal, ou nascer também numa família machista. Então, o sexo, a escolha do sexo, homem e mulher, é um importante elemento do planejamento encarnatório, né? E por ser um fenômeno da vida encarnada, ele vai variando conforme o tempo vai passando, conforme a sociedade vai evoluindo e conforme o lugar da encarnação. Agora a gente vai pular de nível, né? Vamos começar a falar de coisas mais complicadas ainda, né? Sexualidade, desejo e prazer. Aí a primeira pergunta que a gente se faz, agora que a gente já sabe que espírito não tem sexo, que a escolha de homem e mulher depende das provas que a gente precisa passar aqui embaixo, e que a escolha, a significação de ser homem ou de ser mulher varia conforme a sociedade evolui, conforme o tempo e o espaço. Agora a gente se pergunta, será que os atos sexuais se destinam só à reprodução? Né? O desejo sexual e o prazer sexual têm só essa finalidade? Então vamos tentar descobrir o que o livro dos Espíritos pode nos dizer a respeito disso. A primeira coisa é sobre desejo ou vontade, né? A pergunta 907 é muito esclarecedora. Que o Kardec pergunta, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os Espíritos respondem, não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, o desejo, né? Visto que o princípio que lhe dá origem foi o posto do homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Indo um pouquinho mais para frente, a pergunta é a seguinte, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? A resposta dos Espíritos. As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixar de poder governá-la e que dá em resultado prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E aqui Kardec explica que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. E aqui ele
Depois ele meio que repete o que os espíritos dizem. Então, gente, primeira coisa, os desejos, dizem os espíritos, são essenciais para que o ser humano cumpra os seus desígnios aqui na Terra. Porque se nós não tivéssemos desejos, se nós fôssemos indiferentes das coisas que nos cercam, essa indiferença não nos daria força suficiente de tentar melhorar, de tentar progredir, né? E o que dizem os espíritos também é que esse desejo moderado, ele é bom, né? O que é ruim é quando o desejo se torna abusivo, quando ele vira uma paixão, né? E o que diz se isso é ruim ou bom é exatamente a lei do amor, quando ele fala aqui na resposta à pergunta 908, que quando a paixão se torna perigosa, quando você perde o controle e isso causa um resultado prejuízo para si ou para outro. Você está fazendo a alguém algo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, gente, desejo, e isso se aplica a todos os desejos. Desejo de bens materiais, desejo de progredir na vida, desejo de, enfim, desejo sexual, né? Moderadamente, eles não são um martírio da encarnação. Até porque agora que a gente está com a cabeça vazia de preconceito, a gente não acha que sexo é pecado. Então, o desejo sexual moderado não é ruim, pelo contrário. Ele é uma alavanca muito importante para o nosso progresso. E eu digo mais, uma das coisas mais importantes, uma das instituições mais importantes da vida encarnada aqui na Terra, que é a família, se forma no início pelo desejo sexual. Ainda que isso depois perca totalmente a importância, na maior parte dos casos. Mas o que liga as pessoas, o que forma a família, é o desejo sexual. É aquela alavanca, é o primeiro impulso, né? E a exacerbação dos desejos é que é ruim. Então a gente já vê agora que se o desejo sexual é uma alavanca importante para que a gente progrida na vida, então não me parece que o sexo seja exclusivamente para a reprodução. Parece que a importância do sexo, que a gente viu do desejo sexual, além da reprodução, vai muito além da preservação da espécie. Agora, o que o desejo me leva? Me leva a uma sensação objetiva do desejo, em geral, ter um bem-estar, ou, vamos falar, porque a gente já não tem mais preconceito na cabeça, é um prazer, né? Aí eu pergunto para vocês, se um desejo moderado é bom, é positivo, é uma alavanca que nos impulsiona, o prazer que a realização desse desejo moderado gera é ruim? Não. Senão é absolutamente contraditório. Como é que eu vou dizer que o desejo moderado é bom, é uma alavanca para a evolução, para que eu cumpra os meus desígnios aqui na Terra, e vou dizer que o prazer que a realização desse desejo proporciona é ruim? Não posso, né? Isso seria absolutamente contraditório. Então, simplesmente um raciocínio lógico nos leva a crer que não só os desejos moderados, mas os prazeres que a realização desses desejos proporciona, moderados também, são muito positivos para o ser humano, né? Obviamente, se o desejo é exacerbado, vira uma paixão, isso traz prejuízo ao ser humano, assim como também a busca desenfreada por prazeres, né, acaba gerando prejuízo para o ser humano também. E olha só o que dizem os espíritos. Eu gosto porque eles estão confirmando tudo que eu estou falando. Vocês estão vendo que isso não é coisa minha, são os espíritos que estão falando. Pergunta 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Opa, tem uma coisa meio nova na história da tentação. E aí o Kardec falou, que história é essa de tentação? E pergunta, qual o objetivo dessa tentação? Os espíritos respondem, desenvolver a razão que deve preservar dos excessos. E aí Kardec faz comentários a essa pergunta. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem,
sua indiferença, olha só, essa indiferença, houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. E aí a pergunta 713 diz mais ou menos a mesma coisa. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. E aqui mais uma, 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta dos Espíritos. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-nos nem as forças físicas, nem as forças mentais. Né? E aqui os comentários de Kardec são muito elucidativos, mas reforçam isso. Então, gente, desejo é aquele impulso, né, que nos leva a tentar atingir um objetivo que seria um bem-estar, um prazer. Isso tudo moderadamente não é ruim. Tá? Pelo contrário, exerce um papel fundamental na vida encarnada. Isso se aplica também ao desejo sexual e ao prazer sexual. Porque são igualmente fenômenos da encarnação. Sexo não é atributo do espírito, é fenômeno da encarnação. Então não há porquê e não existe nenhuma diferenciação no livro dos espíritos entre o desejo, entre os tipos de desejo. Né? Então a eles se aplicam exatamente os mesmos raciocínios. Aqui são exatamente as conclusões. Está vendo? Eu sou apressadinho, já falei tudo que estava no slide seguinte. Né? Então, gente, agora a gente já sabe que sexo não é atributo do espírito, é fenômeno da vida encarnada. A gente sabe que sexo é um elemento, o sexo homem e mulher, né? Não o ato sexual. O sexo é um elemento importantíssimo no planejamento encarnatório, fazendo com que eu encarne como homem ou como mulher, a depender do tempo e do espaço que eu encarne, eu esteja num contexto totalmente diferente e possa com isso aprender lições que eu preciso. A gente sabe que o sexo também, por ser um fenômeno da vida encarnada, conforme a sociedade evolui e muda, ele também muda de importância e, portanto, encarnar como homem ou como mulher ontem é diferente do que é encarnar hoje, encarnar aqui é diferente do que é encarnar lá. E a gente viu também que desejo e prazer sexuais, sendo desejos e prazeres, em geral, né, fazendo parte do gênero desejos e prazeres, são igualmente importantes na vida encarnada e eles só são ruins se eles forem exacerbados. E o que vai medir se eles são bons ou ruins, vai separar o excesso do moderado, é a lei do amor. Se eu, por acaso, tenho desejo exacerbado, paixão exacerbada, prazer exacerbado, eu vou acabar com isso fazendo a alguém aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Ou deixando de fazer alguma coisa que eu gostaria que fizesse para mim. Porque a lei do amor, ela também condena a omissão, quando a gente deve agir. Olha só, não é pecado, tá vendo? Desejo e prazer sexual são, moderadamente, são essenciais para a nossa passagem aqui no planeta. Agora vamos falar da homossexualidade. Bem, aqui talvez eu fale o óbvio, mas eu acho que é sempre importante frisar, né? A homossexualidade é uma manifestação da sexualidade humana. Né? O que acontece com o homossexual? Ele tem o desejo, o impulso sexual e tem o prazer sexual praticando o ato sexual com alguém do mesmo sexo.
E ainda digo mais, na maior parte das vezes, é tão repulsiva ao homossexual a ideia de praticar sexo com alguém do sexo oposto, como é repulsivo ao heterossexual a ideia de fazer sexo com alguém do mesmo sexo. Isso é um impulso natural do ser humano. Aliás, não só do ser humano, né? Isso a ciência demonstra, vários mamíferos, né? Leão, e a gente vai ver, inclusive, que esse percentual é muito parecido, né? 8%, 9%, 10%, né? Nascem com esse impulso. É uma manifestação da sexualidade. Então, em vez do homossexual ter o impulso, o desejo sexual por alguém do sexo oposto, vai ter por alguém do mesmo sexo. Está errado isso? Me parece que não, né? Porque se o desejo e o prazer moderados, né, são alavancas importantes para o ser humano, por que não seriam também para quem tem o desejo sexual e o prazer sexual com alguém do mesmo sexo? A gente só pode dizer que isso é diferente se a gente tiver a cabeça contaminada por preconceito. Então, gente, aqui, mais uma vez eu fui apressadinho, né? Se a homossexualidade é um tipo de manifestação, se há um desejo natural por alguém do mesmo sexo, se o objetivo é prazer, em que o atrativo está justamente alguém do mesmo sexo, então, para a homossexualidade são aplicáveis as mesmas regras, os mesmos princípios que a gente viu para a sexualidade em geral. Né? O desejo sexual por alguém do mesmo sexo e o prazer obtido com o ato sexual com alguém do mesmo sexo vão ser benéficos se forem moderados. E vão ser negativos se forem excessivos. E o que vai diferenciar excessivo, a promiscuidade, enfim. E o que vai diferenciar uma coisa da outra é exatamente a lei do amor. Se eu, na hora de ter os meus desejos sexuais, né, na hora de buscar prazeres sexuais, homo, hétero, se eu for exagerar isso, né, se eu passar da conta e com isso fizer alguém algo que eu não gostaria que fizessem comigo, eu vou estar realmente no campo do abuso. Ao passo que se eu não fizer mal a ninguém, gente, isso é tão importante para o heterossexual como para o homossexual. E aqui tem outro ponto importante, olha só, né? Tudo aquilo que eu falei a respeito de encarnar como homem e mulher vale igualzinho para encarnar como homossexual e heterossexual. Encarnar como homossexual coloca a pessoa em um contexto totalmente diferente do que colocaria se a pessoa encarnasse como heterossexual, tanto faz ser homem ou mulher. Né? Isso é um elemento do planejamento encarnatório. É alguma coisa que coloca o espírito que encarna como homossexual num contexto mais apropriado para que ele aprenda as lições que ele deve aprender. Bom, qualquer coisa além disso contraria a codificação. Nós chegamos a essas conclusões de uma forma super tranquila, lendo o livro dos Espíritos, e é resultado de preconceito. Aliás, isso é tão... Até eu tenho um exemplo interessante, né? Imagina, encarnar como homossexual hoje, vamos imaginar hoje, no Canadá, em que se você falar, fulano gosta daquilo, né? Não gosta da fruta, o cara fala, gente, que diferença tem, né? No Canadá, em alguns países da Europa, falam, gente, isso é a mesma coisa que gostar ou não gostar de brócolis, né? Não tem, a pessoa nasce gostando e nasce não gostando. Agora, é diferente de encarnar como homossexual, por exemplo, num país islâmico. E aí, realmente, a coisa é complicada. Então, é tão elemento do planejamento encarnatório quanto o sexo masculino e feminino, vai variar tanto quanto em razão do espaço e do tempo, né? E agora vamos falar só, para terminar, porque eu prometo que eu vou terminar já, que existem algumas posições aí que ainda associam a homossexualidade a alguma perturbação espiritual. A gente viu pelo livro dos Espíritos que isso não tem o menor fundamento, né? Não é nem lógico. Né? E ainda
uma posição que é muito recorrente de que encarna como homossexual aquele que encarnou várias vezes anteriormente no sexo oposto, né? Isso também, gente, não tem o menor fundamento na codificação, né? Isso aí é resultado de uma interpretação ultra arrevezada de um parágrafo que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de 1966, na edição de janeiro, sobre se as mulheres têm alma, que foi até irônico, né? Porque naquela época as mulheres não tinham, não gozavam de direitos civis, e ele era defensor da igualdade. E aí ele acabou dizendo que determinadas perturbações, enfim, ele acabou, como a homossexualidade naquela época era uma coisa muito escondida, né? Ela só aparecia, né? Isso reforça o fato de ser um fenômeno da encarnação, de variar conforme o tempo e o espaço, né? O que apareciam eram alguns estereótipos realmente bizarros, né? Ele comentando, falou, olha, pode acontecer que se você encarnar muitas vezes, você pode acabar apresentando tendências, porque o espírito ainda fica muito apegado à matéria. Agora, isso não quer dizer que a homossexualidade seja uma perturbação. Então é uma deturpação de uma frase solta que ele disse em um contexto totalmente separado, né? Então, essas posições, que às vezes vêm inclusive de médiums muito respeitáveis, pessoas a quem eu rendo todas as minhas homenagens, que dedicam a vida a ajudar os outros, né? Mas que são humanos e, portanto, muitas vezes cometem erros. Então, com todo respeito, não são todos, pelo contrário, a posição majoritária de que isso aqui não vale, tá? Mas esses que têm essa posição, com todo o meu respeito, eu discordo, porque eu tenho, graças a Deus, não só o direito, mas o dever, Kardec manda a gente fazer isso, de exercer a fé raciocínio. Gente, aqui terminando, o estudo da codificação e a fé raciocinada eliminam preconceitos e auxiliam a nossa evolução espiritual.